Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando nós temos a referência aqui da palavra Ásia, às vezes na nossa concepção moderna, nós pensamos assim, é o Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Filipinas, né? Mas essa Ásia não tinha essa configuração dos nossos dias, né? Envolve a Turquia, bem como aquelas cidades lá descritas em Apocalipse, e eram lugares muito populosos. E essa parte do mundo estava também sob domínio do Império Romano. E é normal você pensar que tem uma região muito populosa que não conhece o Evangelho. No primeiro momento você pensa, vou até lá, o raciocínio humano é esse. Então, Paulo não estava desejando nada ilícito, digamos assim, porque com a sua mente humana ele imaginou. Nós temos muitas cidades importantes, cidades populosas, cidades que não têm nada do Evangelho, então o normal, vamos para lá. E essa segunda viagem missionária, a gente, como passou pela primeira, nós percebemos grandes diferenças na segunda, porque a primeira você vê que o Espírito Santo estava com uma liberdade para agir que começou já a partir do momento que a dupla foi designada. Nem foi Paulo que escolheu Barnabé, nem Barnabé escolheu a Paulo, mas o Espírito Santo escolheu os dois e designou para onde eles deveriam ir. A segunda viagem missionária já começa com aquele desentendimento que nós já falamos, e Paulo escolhe Silas. Não estou falando que a escolha foi errada de maneira nenhuma, foi um companheiro que acabou por ser muito providencial para ele, um homem mais velho, alguém que ia dar um suporte diferente de Barnabé, porque as pessoas são diferentes. Eu não posso esperar encontrar em pessoas diferentes as mesmas coisas, né? E isso é importante saber, porque Silas não seria Barnabé, assim como Barnabé não teria as mesmas características de Silas. Então, as pessoas são diferentes. Se você hoje está trabalhando com uma esposa e busca nela as mesmas coisas que você encontrava na anterior, ou naquela que você gostou muito e se tornou até amiga, é claro que você não vai encontrar, é óbvio, né? Porque são pessoas diferentes. Então, nós estamos aqui com uma dupla diferente e, mais uma vez, o escritor bíblico não se furta de nos informar mais um problema nessa viagem. Por quê? Paulo faz os seus planos, vamos para a Ásia, né? E aí o que acontece? Os planos são impedidos. E é bom a gente falar sobre impedir, porque impedir é, de certa forma, atrapalhar, proibir. Eu não busquei os sinônimos, né? Mas se a gente fosse fazer uma lista de sinônimos aqui agora sobre impedir, é você fazer um bloqueio e não permitir que aquela pessoa passe. E quem é o Espírito Santo? Quando nós vamos definir a pessoa do Espírito Santo, quais as características do Espírito Santo? Nós pensamos, ele é a terceira pessoa da Trindade, é Deus em espírito, ele é o Consolador, ele é o Paracletos de Deus, o nosso ajudador, ele é o guia, ele é o professor que ensina todas as coisas. As características são muitas, não são? Alguém já pensou? Ele é o impedidor? Ele é o atrapalhador? Alguém já pensou nisso? Mas aqui a gente tem uma revelação. Ele impede, ele bloqueia caminhos. Então, o Espírito Santo foi prometido pelo Senhor Jesus para guiar a igreja.
Ou seja, nós não podemos nos guiar sozinhos, nós não podemos pensar assim, eu tenho o meu GPS e eu posso chegar sozinho ao meu destino. Antigamente, quando não existia o Waze ainda e esses aplicativos, né, de navegação, era muito difícil a gente trabalhar numa cidade grande e chegar ali pela primeira vez. Eu me lembro quando nós fomos pela primeira vez trabalhar na região de São Paulo, era Campinas. Campinas fica a cerca de 1 hora de São Paulo, mas tudo acontecia em São Paulo, todas as reuniões, né, e buscar materiais, e tudo que envolve a capital do estado. E aí não existia nada para me levar ao destino, a não ser alguém para ir à frente. Ou seja, uma cidade com 10 milhões de habitantes, que você não conhece nada, e aí você depende do carro que está à frente, ou se não de alguém que está ao seu lado para te guiar. Eu não sei se alguém já passou isso numa cidade grande, né? Tipo, até mesmo aqui em Lisboa, embora não seja uma cidade tão grande, mas quando você não conhece nada, o normal é você ter um pouco de medo. Você fica em pânico. E agora? Eu estou andando aqui ao ermo, eu já entrei nessa rua, de repente você olha e fala, mas eu já passei por aqui, eu estou perdida, até chegar à conclusão, estou perdida, né? Então, eu me lembro do quanto era assustador, até conhecer um pouco de São Paulo, quando a gente perdia o carro da frente, né? Vocês já passaram a situação de estar acompanhando um carro sem saber o caminho, mas sem telefone, né? Porque hoje a gente se perde, mas a gente bota lá no Waze, você pega o endereço e rapidamente você se acha. Mas naquela época não existia isso. Então, as mulheres que ficavam, né? Porque o marido está dirigindo e a mulher está aqui. Olha, ele virou, olha, não é assim? A gente ficava desse jeito, para não perder o carro da frente. Porque quando perdia, era um problema sério, né? Porque numa cidade grande, uma rua pequena que o carro entra e você perde, você se perdeu, pronto, definitivamente. E estar perdido era estar perdido mesmo, significava 1 hora, já era a reunião, acabou. Aquele compromisso já era, porque até você se achar novamente, né? Então, o Espírito Santo foi nos dado como guia, porque viver nesse mundo é muito pior do que viver numa São Paulo, viver numa Paris sem mapa, sem Waze. É muito pior, não tem nem comparação. Se é assustador, se alguém mandasse você agora, você vai lá para Berlim, ou você vai lá para Paris, por exemplo. Você não sabe falar a língua, você não tem um mapa, você não tem o Waze, você vai ter que chegar lá. Como você se sentiria? No mínimo aflito, no mínimo você ia estar preocupado, não é? Preocupada. Então, é isso que acontece nesse mundo, nós precisamos desse guia. Só que nem sempre a nossa natureza humana gosta de se submeter ao guia. Imagina, nós não podemos viver sem esse guia, mas a nossa inclinação natural é para nos guiarmos sozinha, é de decidirmos o nosso caminho. Nós nem sabemos qual é o caminho, mas a gente quer escolher e quer chegar ao destino certo. Imagina que loucura, você quer chegar ao endereço certo, mas você quer escolher o seu caminho. Então, é impossível. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie. E aqui nós estamos falando de um servo de Deus, que indubitavelmente era alguém que se movia pelo Espírito, que queria agradar a Deus, queria fazer a vontade de Deus. Mas num determinado momento na obra, ele pensou que poderia escolher. Vamos para a Ásia? Ele estava aqui com Timóteo, né, com Lucas. Vamos para a Ásia? E aí vem o Espírito Santo. Não, mas a obra é minha, a vontade é minha. Como assim? Vamos para a Ásia e você não me consulta? E você não busca saber o que eu quero?
acaba por ser até vergonhoso isso. Mas é o que nós fazemos também. Sempre. Por que não dizer, às vezes até todos os dias? Nós nos levantamos de manhã e já colocamos na cabeça o que nós temos que fazer. Nós temos a nossa Ásia. Eu vou para a Ásia, né? Porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Aqui, o Espírito Santo teve liberdade para se interpor no caminho de Paulo e o impedir. Mas ele não tem conseguido nos impedir de fazer certas coisas, que ele já vem falando. Não faça. Isso não me agrada. Não vá por aqui, não seja assim. Mas nós insistimos. E aí, às vezes é preciso acontecer um bloqueio da via, sabe? Algo muito mais sério, mais grave, para que a pessoa entenda que a vontade de Deus é soberana. Não é a vontade dela. Imagina se Paulo tivesse tentado ir para a Ásia e ele tivesse conseguido. Teria prevalecido a sua vontade, nós teríamos aqui um relato de alguém, de um servo que fez a sua vontade dentro da obra de Deus, não é? Nós teríamos aqui, olha, Paulo quis fazer isso e ele fez, simples assim. Então, quando nós lemos, ele quis fazer algo que era para Deus, não era para ele, porque pregar o evangelho não é para nós. Aqui é algo que você está fazendo em prol das almas. Mas mesmo assim, mesmo que seja uma coisa que às vezes parece até lógica, óbvia, é preciso consultar o Espírito Santo, é preciso perguntar a ele o que ele quer. Quais são as coordenadas? Ou seja, ele é Senhor, ele é o mestre, ele é o guia. Quando eu me coloco nessa posição de decidir, eu estou me colocando como Senhor. Se ele tivesse tido sucesso, nós estaríamos sendo indiretamente habilitadas a fazer a nossa vontade. Não é? Não, a gente poderia. Eu acho melhor ir para cá, eu acho melhor ir para lá. E baseado na nossa concepção humana, baseado num fragmento do que nós conhecemos, vemos ou enxergamos, ou ouvimos, né? Baseado num recorte. A gente não tem a visão toda, porque quem tem essa visão do todo e da necessidade de cada lugar é o Espírito Santo, nós não temos, né? Mas aí, como será que aconteceu essa proibição, né? Como o Espírito Santo proibiu a Paulo de ir para a Ásia? Como é que ele bloqueou o caminho de Paulo? Ele pode ter falado, né, intimamente, para chegar a essa região onde eles estavam. Havia muita dificuldade, um caminho muito... Eram montanhas, eram lugares íngremes, lugares frios, de dificuldade com água, dificuldade para se conseguir uma alimentação adequada, o lugar para dormir e descansar adequados. Então, fala-se que Paulo adoeceu nesse lugar. O que aconteceu ao certo nós não sabemos, né? Lucas aqui é bem conciso, é bem objetivo no que ele fala, que o Espírito Santo o impediu de ir aqui para a Ásia. Eu creio muito que o Espírito Santo fala através de um pensamento, de um sentimento, de uma lembrança conosco. Claro que a sua maior fonte de conhecimento da sua vontade, de revelação da sua vontade, melhor dizendo, é a palavra. Você quer ouvir a Deus, é ler a palavra, é a fonte segura e certa de conhecer a vontade de Deus, a palavra. Mas eu creio também que o Espírito Santo fala através de revelações íntimas que acontecem dentro de nós. Pensamentos que eram impossíveis vir de nós mesmos, porque ao longo do dia nós pensamos muitas coisas, né? Imagina, as mulheres, dizem que as mulheres pensam de 5 a 10 vezes mais do que os homens ao longo do dia, né? Então, é aceitável imaginar que a gente pode ter
ao longo do dia, cerca de 10.000 pensamentos. 10.000 pensamentos. E aí você pensa assim, mas como é que eu vou identificar um pensamento de Deus no meio de 10.000 outros pensamentos meus, né? Mas o pensamento do Espírito Santo, por ser algo divino, ele se destaca dos nossos demais pensamentos. Não sei se você já teve, em algum momento da vida, dificuldade para dormir, mas naquelas horas ou naqueles minutos ali que você está deitada, tentando pegar no sono, parece que aqueles momentos são tomados, invadidos por pensamentos. É um pensamento, vem outro pensamento, e outro pensamento. É uma coisa assim, você pensa muitas coisas. E é muito bom identificar quando o Espírito Santo fala, porque você vê nitidamente os seus pensamentos, porque à noite ali são basicamente os nossos pensamentos, né? A gente começa a pensar nas coisas que naquilo que nós não fizemos, naquilo que nós fizemos e fizemos mal, nas reações das pessoas que nós conversamos ao longo do dia, coisas que você não percebeu enquanto estava conversando com aquela pessoa, enquanto viu aquela cena, mas à noite, quando você se lembra daquilo novamente, aí você parece o quebra-cabeças, né? Que vai se encaixando. Nosso cérebro tem esse poder, né? O cérebro é uma máquina fantástica, incrível. Mas quando vem um pensamento de Deus, ele é diferente de todos os seus pensamentos. É muito nítido diferenciar algo que veio do Espírito Santo. Porque é impossível você, por si mesma, ter tido aquela conclusão. Você está há meses, talvez, esperando uma posição, uma direção para alguma coisa. E aí vem, parece que é um start, é uma luz que se acende assim, né? Então, é preciso saber identificar a voz de Deus, essa maneira do Espírito Santo nos guiar. Um sentimento que vem por alguém, você se lembra de uma pessoa, uma lembrança. Você se lembra como aquela pessoa foi fiel, como ela te ajudou em algum momento. Ali foi dado, é algo que foi dado pelo Espírito Santo e ele quer que você faça alguma coisa a respeito daquilo. Então, ao invés de deixar aquele pensamento vir e ir rapidamente, nós precisamos segurá-lo, acolher aquele pensamento e, com sensibilidade espiritual, desenvolver. Peraí, por que eu estou pensando nisso agora? Esse pensamento aqui é diferente. Porque eu já pensei na camisa que eu tinha que lavar, eu já pensei na planta que eu esqueci de molhar, mas agora eu estou pensando nisso, estou pensando nessa situação. E tendo esse olhar, aí nós acolhemos o pensamento e vamos desenvolvendo aquele pensamento. Então o Espírito Santo pode ter falado através de alguém, pode ter falado intimamente com Paulo, porque é assim que o Espírito Santo faz. Hoje nós temos caminhado com Jesus e a gente sabe o quanto ele nos guia através dessa fala íntima, dessa fala interior. E aí, vamos pensar um pouquinho. Por que muitas vezes nós não obedecemos à voz do Espírito Santo? Será que é porque nós somos surdos espiritualmente? Ou porque nós temos uma debilidade nos ouvidos espirituais, ou porque nós somos rebeldes e desobedientes. Porque o Espírito Santo fala, ele fala comigo, ele fala consigo, ele fala com todos os seus servos, ele fala conosco. Nós temos no mundo pessoas que têm deficiência auditiva, elas não escutam, né? O problema está no ouvido, mas nós também temos pessoas que escutam muito bem, mas não obedecem, porque elas não estão dispostas a obedecer, elas são rebeldes. Mas o que nós vemos hoje nós temos um grande número de servos que não andam guiados pelo Espírito Santo, que estão perdendo o Espírito Santo o tempo todo. Saíram, estão lá com o seu carro, mas por algum motivo já se perderam no caminho. E às vezes estão perdidos há anos, fazendo a sua própria vontade, andando nos seus próprios caminhos.
Talvez você é esse carro que está governado por si mesmo, que já não segue mais o guia, que não deixa o Espírito Santo ser ali o copiloto, vá por aqui, vá por ali. E aí você está andando, você está indo, criando as suas próprias veredas, criando o seu próprio rumo, né? Por quê? Porque ou não ouve, ou tem uma deficiência nos ouvidos e precisa ser resolvida. Isso precisa ser resolvido, né? Porque quando uma pessoa não escuta, imagina, toca-se um alarme, toca uma buzina de um carro, ela não escuta. Nós temos hoje muita gente surda. A recomendação, a exortação bíblica, quem tem ouvidos ouça, é a mais repetida nas escrituras, porque muita gente se faz de surdo para Deus, ou é surdo ou se faz de surdo, não sei, né, qual a conclusão, mas tem muita gente que tem problema. Agora, em contrapartida, nós temos um outro grande número de pessoas que escutam, perceberam, ouviram o que o Espírito Santo quer, mas elas decidem ignorar, elas decidem seguir, mesmo assim, mesmo sabendo que estão em desobediência. Por exemplo, o Espírito Santo pode nos acordar de madrugada e nos chamar para oração. Eu ouvi, mas eu tenho a liberdade de orar ou não orar, de virar para o lado e simplesmente vou dormir. Quando a gente lê sobre Paulo aqui, impedido pelo Espírito Santo, você percebe que, sendo Paulo quem era, ele não tinha uma natureza muito fácil de ser dominada e nem de ter os seus planos frustrados. Porque, imagina, ele era um homem tão importante no judaísmo, importante no seu tempo, na sua religião. E agora, caminhando com Jesus, ele passa por uma série de situações e situações que vão quebrá-lo, e agora a gente vai ver uma nova situação. Ele planeja alguma coisa e os seus planos são frustrados. Então, Deus é esse destruidor de sonhos também. Ele vai destruir planos e ele vai frustrar sonhos. Então, quando nós crescemos, amadurecemos espiritualmente, nós vamos aprendendo que é preciso abrir mão de muitos sonhos, porque nem sempre os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Eu até escrevi um texto na virada, né, na passagem de ano, e eu falava isso. Quanto mais eu olho para mim mesmo hoje, depois de tanto tempo caminhando com o Senhor Jesus, parece que menos sonhos eu tenho. Você fala assim, qual o plano? Qual a meta? Enquanto as pessoas estão, porque minha meta, eu vou emagrecer, eu vou engordar, eu vou fazer exercício, eu vou aprender inglês, eu vou, sei lá, as pessoas têm fazem tantas idealizações, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu quero morar em tal lugar, mas a gente vai se podando, sabe? A gente vai, e o próprio Deus vai tirando, vai lapidando a nossa vida de tal maneira que o seu sonho se funde com o sonho de Deus e você passa a ter um só sonho com Ele. Qual é o sonho dele? O que Ele quer? O que Ele quer, eu quero. Então, falar, eu tenho um sonho pessoal, então, talvez o sonho da minha família convertida, né? Isso sim, que é algo espiritual, do meu filho convertido. Mas se você falar alguma coisa nesse mundo, nada, não tem. Qual a meta para 2023? Eu quero o que eu quis no ano passado. Eu quero permanecer. É o meu sonho, só isso. Não quero mais nada. Eu quero permanecer na fé. Eu quero, assim como eu comecei o ano na presença de Deus, eu quero terminar na presença dele. Permanecer para mim já é a melhor e maior meta. Precisa de mais alguma coisa? Eu já me satisfaço com isso. Eu quero permanecer. Permanecer é digamos assim, é o topo. Eu não posso desejar outra coisa melhor que isso. Mas Paulo, você vê,
ele chega num determinado momento da vida, da sua jornada, da sua missão, que tudo bem ter os seus planos frustrados. Eu quero ir para lá, mas o Espírito Santo não quer, ele quer que eu vá para cá, tudo bem. Deus pode destruir os meus planos. Mas aí tá. E nós? Quando Deus destrói algum plano, né? Quando Deus chega e você está ali cheia de projetos e de repente os planos são frustrados. Como é que você reage? Nós vivemos num tempo que essa geração não sabe ter os seus sonhos frustrados. Quem já não reparou quantas crianças estão empoderadas hoje? Porque o que elas querem é o que os pais têm que fazer, não é? Até as crianças estão empoderadas. Se ela quer um brinquedo, o pai tem que dar e tem que dar rápido. Se ela quer uma comida, tem que ser daquele jeito. Se ela quer uma roupa, as crianças estão assim. Então, nós estamos vendo uma geração que não sabe lidar com frustrações. Quando qualquer coisa não acontece do jeito que a pessoa quer, para ela aquilo é o fim do mundo. Mas quem nasceu de Deus, quem tem relacionamento com Deus, tem que estar pronto para ter os seus planos frustrados. Olha, nós temos na Bíblia vários exemplos de planos frustrados. Vários. Quando João Batista foi falar contra Herodes, ele censurou o que Herodes tinha feito de casar, daquele casamento irregular, né, casamento ilícito dele, e ele foi preso. Certamente João Batista tinha planos de pregar por muitos anos. Ou você acha que ele sabia que ia ser preso? Ou você acha que ele tinha noção que o ministério dele ia acabar ali dentro de uma prisão e a sua cabeça numa bandeja de prata? Não. Ele lá na prisão, ele manda os seus discípulos irem até o Senhor Jesus para perguntar. Lembra? Ele passa por aquela situação de frustração enorme de estar ali sozinho, de ter o seu ministério interrompido, porque ao mesmo tempo que a sua figura, que o seu papel era importantíssimo, de repente ele se torna menos importante. Porque quando você vai para uma prisão, é como se estivesse falando assim, você não é mais importante aqui para pregar, você vai ficar aqui dentro dessa prisão, fechada entre quatro paredes, não é? E lidar com isso. E aí quando os seus discípulos falam, olha, porque Jesus está fazendo isso, está fazendo aquilo, ele está pregando entre os pecadores, e aí ele manda os discípulos visitar Jesus e perguntar, é mesmo o Senhor ou a gente vai ter que esperar outro? Né? Olha que crise que ele está enfrentando ali com aquela cadeia, aquela falta de liberdade. E aí o Senhor Jesus fica com os discípulos durante o dia todo. E ele cura, ele liberta as pessoas, e ele come com os pecadores. Ele fica ali o dia todo. E no final do dia, ele manda os discípulos de João Batista. Vai lá e fala para João Batista tudo que vocês viram. Imagina, você se coloca um pouquinho na situação de João. Eu estou aqui preso, o que eu mais amo é pregar, o que eu mais quero é pregar, é levar o reino de Deus, porque ele fez isso de uma forma extraordinária. Eu estou aqui e eles estão lá soltos, podendo fazer. Qual o problema que o senhor tem comigo? Por que o senhor não pode me soltar para eu me juntar a eles? Por que eu não posso estar com eles? Mas havia uma providência de Deus, havia uma vontade soberana que iria se cumprir através de João Batista. Ele não veria mais a liberdade. Imagina isso. A mesma coisa aconteceu com Lázaro, né? Se tem uma casa que você pensa assim, que casa maravilhosa aqui na Betânia, é a casa de Marta, Maria e Lázaro, onde reinava paz, alegria. São 3 irmãos que eram companhias tão agradáveis que o Senhor Jesus estava sempre lá. Eu imagino que aquela casa devia ser um pedacinho do céu. Para o Senhor Jesus ter tanta liberdade, considerar aqueles 3 como amigos, né? Mas num determinado momento,
você vê uma notícia indo através de um portador até o Senhor Jesus. Eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Isso é frustrante. Senhor, é Lázaro, aquele que o Senhor ama. E peraí, não combina. O Senhor ama e o Senhor deixa uma pessoa ficar enferma, porque quando alguém fica enfermo, gente, uma pessoa enferma, ela sofre. Ela não come, ela não consegue dormir, às vezes ela não tem posição na cama, ela sente dores horríveis. E nós estamos falando de um tempo que não existiam os analgésicos, os tratamentos médicos de hoje. Graças a Deus, pelos medicamentos que nós temos hoje. Nós vivemos um tempo que nós somos privilegiados, poder entrar dentro de uma máquina de ressonância que vê o nosso corpo e descobre onde está o problema. Gente, isso é um privilégio. De poder tomar um comprimido, se você está com uma dor muito grande, você toma um comprimido e a dor passa. Esse povo viveu numa época que não tinha isso. O que eles tinham para resolver os problemas? Infusão. Infusão, não é? Na novela que a gente vê, vamos tomar uma infusão? Só chá, não tinha mais nada, né? Emplasto, passar uma pasta de figo. Hoje alguém vai buscar pasta de figo? Não, ninguém faz isso. Porque nós temos coisas muito superiores, mas aí você escuta esse recado. Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Quer dizer, não é uma pessoa qualquer que só deixaram ficar doente. E a doença de Lázaro era grave, tanto é que ele morreu em 4 dias. De que ele morreu? Não sei, mas era alguma coisa muito grave. Era alguma coisa que o levava a gemer de dor, a sofrer. E as irmãs estavam ali sem saber o que fazer. O que nós podemos fazer? Vamos apelar ao Senhor Jesus. Não combina muito bem com amor. O Senhor ama e o Senhor está permitindo sofrer. O Senhor ama e o Senhor está frustrando os nossos planos. Porque os nossos planos aqui é que nós somos uma família, vamos viver aqui muitos anos. Mas não, de repente vem uma doença e a doença para tudo. E a doença bloqueia o caminho. E a doença leva à morte. E quando o Senhor Jesus chega e fala que não é para a morte, mas para a glória de Deus, quer dizer, mas morreu, né? Há glória todas as vezes que nós aceitamos essa frustração, todas as vezes que nós aceitamos o bloqueio de Deus, que nós, por vezes, não entendemos, porque não vamos entender, desistimos de entender e aceitamos e abraçamos aquilo. Abraçamos o desígnio dele, abraçamos o propósito dele, a vontade dele, que às vezes vai permitir a cabeça na bandeja, às vezes vai permitir a enfermidade, vai permitir a morte, vai permitir a calúnia, vai permitir uma injustiça. Mas em tudo isso ele está falando. Quando nós entendemos isso, nós amadurecemos, porque isso não é uma coisa fácil de se entender, não. Não é fácil. Você precisa estar madura na fé para perceber isso. Que o Deus que parece que está te prejudicando, está te salvando. Imagina isso. Senhor, não entendo. Por que eu peguei esse vírus de novo? O Senhor permitiu, então há algum propósito. Eu não sei qual é o propósito, mas eu vou confiar no teu propósito. Por que nós viemos para esse lugar? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Eu não entendo, mas há um propósito, né? Então, confiar que o Espírito Santo nos guia. Ele quer sempre nos levar para o centro da vontade de Deus, mesmo que essa vontade não seja boa para a nossa carne. Porque não foi agradável para João Batista ficar numa prisão e perder a cabeça. Não foi bom para Lázaro ficar enfermo, sentir dores e até morrer. Não foi bom. Mas a vontade de Deus, no seu fim, é sempre perfeito e vai fazer o bem para a nossa alma. E no 7 você tem praticamente a mesma coisa, né? Se o Espírito Santo impediu Paulo de ir para a Ásia, né? Os 3 de irem para a Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Novamente. Imagina, já pensou? Paulo
reúne todas as forças lá com Timóteo, com Silas e a bagagem, né? Porque um deslocamento, nós sabemos bem o que é isso. Imagina, você faz as malas todinha. Fulano, você vai para tal lugar. Aí você vai lá, faz as malas, arruma um apartamento, tudo. Aí você, não, mas não é aqui que vocês têm que ficar, não. Pode, é bom quando desarruma as malas, né? Não é? Quando as malas ainda estão fechadas é fácil. Mas quando você desarrumou, passou e botou tudo no lugar. Aí, não, vocês não vão ficar aí não. Vão para outro lugar. Quer dizer, o Espírito Santo impediu de ficar ali e está mandando para outro lugar. E aí agora Paulo está em Mísia e ele está tentando ir para Bitínia, que é uma outra região. E o Espírito Santo vem e faz o quê? Não. Para aí não. Ele viveu essa experiência aqui, no que está descrito no 6, e vive novamente a experiência no 7, porque havia um propósito superior para eles, e que eles não conseguiam enxergar, que era pregar na Europa. Imagina, eles queriam ir para um lugar, lógico, aquele lugar precisava, mas aquele lugar não era, o momento ainda não era, digamos assim, não era o centro daquela missão naquele momento. Se tornaria, numa determinada altura vai se tornar, mas não era naquele momento. O momento era um outro continente, a Europa. Imagina, ele está querendo ir para um continente e Deus quer que ele vá para outro continente. Então, Deus fala através de portas abertas e de portas fechadas. Muitas vezes, para impedir que a gente tome as nossas próprias atitudes, ele vai fechar uma porta. Ele vai bloquear um caminho. Ele vai usar até uma injustiça. Ele vai permitir que alguém faça uma injustiça para que você não tome um caminho errado. Difícil isso, não é? Porque aquilo que você considera, de repente, na sua história, na sua vida, como o pior momento, foi o seu melhor momento. Foi o momento que Deus mais te livrou. Foi o momento que Ele mais esteve ali, olha, protegendo para que uma atitude não fizesse você perder sua alma, perder seu casamento, perder o ministério, perder tudo. O que é a minha pergunta diante desses 2 versículos, né? O que é que o Espírito Santo não nos tem permitido fazer e nós, como filhos rebeldes ou surdos, né, temos feito? Porque em todo momento o Espírito Santo está nos impelindo para um lugar e está bloqueando um outro lugar. Ele está te levando para uma outra situação, um outro nível. Ele pode estar chamando você para um outro nível, para viver de uma outra forma, porque, como nós já falamos, a vida é cíclica. Aquilo que foi permitido, talvez no ano passado, não vai ser permitido nesse ano. A vida que você tem como agradável, que você gosta, que você viveu até hoje, de repente vai mudar completamente. E aí, dá as boas-vindas para essa vida? Dá as boas-vindas para, de repente, dormir menos, trabalhar mais, conviver com pessoas diferentes. Uma vida para ser vivida com muito mais oração. Às vezes, nós perdemos alguma coisa e entramos numa condição de fazer menos, simplesmente porque o Espírito Santo quer que a gente passe tempo com Ele. Eu me lembro de uma vez ir visitar uma pessoa que estava doente e ela me pediu oração, né? Ela falou, a senhora ora por mim? Eu falei, eu vou orar, claro, estou orando, já tenho feito isso. Mas eu vim aqui também receber oração, porque eu acho que, como você está nessa cama aqui, sozinha nesse quarto, eu acho que você está ouvindo a voz de Deus mais do que eu ouço. Eu acho que você está orando mais do que eu oro. Então você está numa condição muito melhor do que a minha. Porque quando você está doente, aquela doença te empurra para os pés do Senhor Jesus como nunca. Então, eu falei, eu acho que você deve orar por mim mais do que eu devo orar por você, porque você está mais perto de Jesus do que eu. Ela regalou os olhos assim, mas não é? Não é assim? Porque aquele tempo que você está ali é um tempo de reflexão, é um tempo de volta, de arrependimento, de humilhação. Você se humilha. Então,
parece que nós estamos numa condição melhor, mas não. Vocês conseguem perceber isso? Conseguem entender? Aquela pessoa que talvez tem menos, que está mais afligida, é também a pessoa que mais condição tem de ouvir a voz de Deus, de se colocar num relacionamento mais íntimo com Ele. Então, eu preciso entender o Espírito Santo como guia e eu preciso deixá-lo guiar a minha vida. Eu preciso ser um bom seguidor. O seguidor é aquele que vai atrás, bem direitinho, que segue todos os comandos. Anda colado. Para você não perder um carro, o que você faz? Você anda bem pertinho do carro, não é assim? Se você der espaço, alguém vai entrar na sua frente e você vai perder o condutor que você está seguindo. Então, nós precisamos andar ali, afinadinho. Por isso que está escrito lá. Se nós andamos no Espírito, nós fazemos a vontade de Deus. Quantos versículos, Gálatas, Romanos, nós temos lá falando sobre o andar no Espírito, se inclinar para o Espírito, porque nós dependemos disso. Se num determinado momento nós não nos submetermos a esse guia, nós vamos nos perder e às vezes é tão difícil quando você se perde para se achar novamente. É tempo, né? Que envolve tempo, envolve chateação. Ou você é perdido, rodando de um lado para o outro, você fica feliz. Está perdido e está calmo. Não, quem está perdido fica agitado, fica estressado, fica chateado. O gasto financeiro da gasolina que está indo embora, não é assim? Às vezes nem tinha gasolina, a gasolina está acabando porque está rodando. Então, espiritualmente acontece isso. Verifica se você não está perdida e você está andando pelas suas próprias divagações, pensamentos, conclusões. Todos os dias o Espírito Santo quer nos guiar. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Troade era uma cidade que ficava perto de Troia, né? Situada ali perto da antiga cidade de Troia. São regiões aqui, essas cidades dessa região que são muito famosas, né? E são regiões antigas, remonta da época do rei Ezequias, Manassés, tudo isso já existia. E vai acontecer aqui algo muito legal para a gente falar, desenvolver o assunto melhor, com mais tempo na próxima meditação. Deus abençoe.